Olha só, para que a gente comece processo administrativo tributário, ou melhor, que a gente converse sobre processo administrativo tributário, que é chamado carinhosamente de PAT, né? Eu preciso te dar algumas diretrizes importantes, né? Que são elas, né, que vão, digamos assim, guiá-los no nosso estudo, na nossa compreensão. A gente sempre costuma estudar direito tributário pela concepção, né, de ali haver um litígio, ali haver um auto de infração, mas eu quero trabalhar com vocês algumas coisas um pouco mais introdutórias. Professor, o que seria um processo administrativo tributário, um processo administrativo fiscal? Qual a relevância e a importância disso, né? Veja, de pronto, né? Processo administrativo tributário, ele está dentro de uma lógica processual. Só que dentro de uma lógica processual, tal como do processo civil, que faz com que a gente observe ou se oriente ou tenha por norte alguns princípios. Então, quando eu falo de processo administrativo fiscal, para que você, o que é isso, que danado é isso? Olha, eu vou ter que pelo menos observar princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nosso famoso LIMP do artigo 37 da Constituição Federal, também será observado no processo administrativo tributário. Além disso, nós temos princípios constitucionais. Princípios constitucionais que são aplicáveis também ao processo administrativo tributário. Professor, quando eu falo de processo administrativo tributário, é interessante que eu possa falar do processo administrativo tomando com base a chamada Lei 9784, né? É a lei de processo administrativo na esfera federal, né? A gente tem no direito administrativo esse tipo de estudo. E aí perceba, o que eu quero trabalhar com você aqui é trazendo esse desvio para o direito tributário. Eu vou ter que trabalhar, obviamente, eu vou ter que ter uma consciência quando eu falo de PAT e inafastabilidade da jurisdição, né, quando a gente tem uma decisão proferida em sede administrativa. Ou seja, será que eu posso falar que existe uma coisa julgada no direito administrativo tributário, no processo administrativo tributário? É possível falar que existe uma coisa julgada ou eu posso, adiante de um processo administrativo tributário, levar à esfera judicial? Será que isso é possível? Será que eu tenho que observar o devido processo legal, contraditório, ampla defesa? Será que tem que haver uma duração razoável dos processos? Será que a decisão em sede administrativa tributária, ou seja, não é perante um juiz, ela precisa ser motivada? E aí perceba, meus amigos, essa tipologia do estudo do processo administrativo fiscal, ele é bem relevante. A gente ter uma concepção no tempo. E ter uma noção do processo administrativo fiscal tem muito, não com a noção aprofundada, que é como se dá o processo administrativo fiscal na esfera federal. Então a gente vai perceber que existe uma instauração, né? Ou seja, se instaura de certo modo, veja, e entenda isso, tem muita gente que quando acha que processo administrativo tributário tem a ver com grande litígio, e aí está muito enganado, muito enganada. Processo administrativo tributário, ele tanto pode ser consultivo, como contencioso, como também de algo natural. Ou seja, vai se lavrar, né, um auto de infração porque você avançou o sinal de trânsito. Veja, para que seja lavrado o auto de infração, estamos falando em processo administrativo tributário, ainda que você nem se defenda. Ainda que você, de fato, tenha avançado o sinal de trânsito e, obviamente, ali, né, não tenha feito o pagamento da multa, ou seja, ainda que passe da parte voluntária. Mas perceba que tudo isso já é processo administrativo, Lei 984 na esfera federal, que pode ser aplicado de maneira subsidiária a estados e municípios, isso é um grande cuidado, como também nós temos, de certo modo, uma observância, né, do processo administrativo tributário, de certo modo ali com algumas leis, ou melhor, com alguns procedimentos administrativos conforme já entendimento simulado do STJ. Então, beleza. Então, quando a gente fala de processo administrativo tributário, e aí só para que você tenha uma ideia, né? Nós temos uma fase não contenciosa, tá? Não contenciosa, e isso também chama que é também chamado de um processo administrativo voluntário, né? A gente também pode falar que ele seria essa fase, digamos assim, não contenciosa, e também a gente pode ter, de certo modo, aquela fase contenciosa, tá? Contenciosa. Confesso que há doutrinadores, né, que chamam o processo tributário, né, quando ele está ali na fase judicial, né? Então, cara, processo judicial tributário já tem, de certo modo, um litígio instaurado na fase judicial, né? E eu posso fazer até isso aqui só para que você tenha também uma nova distinção. Quando ele fala de processo judicial tributário, né, aí a gente está
obviamente, dentro da fase judicial, tá? E aí, só para ficar também mais claro, tá? Se você quiser fazer até uma tabelinha, eu acho que eu até posso sugerir, mas vamos lá. Teria que apagar aqui o que eu fiz, mas vamos falar de tipologia do processo tributário, certo? Vou fazer assim. Direito processual tributário. Dentro do direito processual tributário, eu posso dizer que nós temos a fase do processo administrativo. Isso seria, digamos assim, as espécies, né? Nós teríamos duas espécies. E aí teria processo administrativo e o chamado processo judicial. E aí, dentro disso aqui, eu poderia dizer se existe uma litigiosidade. A ideia é que aqui eu tenho uma litigiosidade e aqui depende, né? Depende, tá? Depende. E aí eu posso falar sobre a iniciativa, tá? Aí eu posso dizer que essa iniciativa, dividida nessas três fases, ela poderia ser, né, fisco barra contribuinte, né, ou responsável, obviamente, e aqui nós teríamos a mesma situação. Tá? Mas onde é que eu quero chegar? E só para que você tenha essa concepção, tá? E aí, veja, toda vez que eu falo direito processual tributário, eu tenho, dentro da ótica de processo administrativo, um litígio ou não, professor? Resposta: depende. Por que depende? Porque no processo administrativo, não necessariamente eu tenho um litígio. Quando vai ser lançado um auto de infração, quando você avança o sinal de trânsito, quando, na verdade, portanto, nós temos ali a mera fase procedimental obrigatória, porque tem que ter um registro, né? O processo é uma tipologia, de certo modo, do encadeamento de atos processuais, puro e simples, e a única característica que se dá na maneira administrativa e que versa sobre temas tributários, ponto. Mas pode haver litígio ou não. Por quê? Porque se não tiver nenhuma impugnação, se você não dizer, não, eu não avancei o sinal de trânsito, nós temos, obviamente, ali um processo não contencioso. E aí eu abro parênteses, avançando para você. O procedimento de consulta. O procedimento de consulta, que tem previsto no processo administrativo tributário, de maneira geral, é dizer, rapaz, qual é a interpretação da lei tributária nesse caso? E não há necessariamente um litígio. Por outro lado, no processo judicial, nós temos um litígio. Nós temos ali um litígio instaurado, uma divergência, uma impugnação, um eu não concordo. Quando eu falo da iniciativa, tanto pode ser do fisco do contribuinte, processo administrativo tanto pode começar de ofício ali, né, pela administração pública, como também, de certo modo, se falar de um processo administrativo contencioso, o contribuinte impugnou. Estava tendo um processo administrativo ali voluntário, mas o contribuinte fez a impugnação, começa a esfera contenciosa, né? Então, a gente tem ali, de certo modo, o contribuinte pode dar início ao processo administrativo, fazendo uma denúncia, fazendo um autolançamento, digamos assim. Essa seria a ideia, né? E a gente pode ter as ações exacionais ou não exacionais. Beleza? Bom, só para a gente focar aqui, eu quero só que você tenha um destaque. Obviamente, a gente já ticou, de certo modo, alguns princípios que são aplicados. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência vão ser aplicados, assim como também alguns princípios constitucionais, assim como também aqueles julgados relacionados ao sigilo fiscal. Beleza? Bom, o que é que eu queria trabalhar contigo só para que você tivesse um cuidado, tá? Professor, e no que tange a competência legislativa? Todos os estados, todos os entes, digamos assim, eles podem legislar sobre processo administrativo tributário? Isso aí é uma pergunta, tá? Eu estou querendo saber o que é que você acha. A gente pode, de certo modo, fazer com que essa aplicação, né, a competência legislativa ela seja atribuída para todo mundo, né? E aí talvez seja a lógica. Veja, e só para ser de maneira mais contundente, né? Quando a gente fala dos princípios, queridos amigos, eu destaquei para você a Lei 9784 de 99. Né? Será que é possível eu aplicar aos municípios ou a estados normas, procedimentos previstos no processo administrativo tributário federal? Essa é uma pergunta que eu tenho para você. Tem a ver com princípios, tem a ver com competência legislativa também, né? Então, assuntos correlatos. E aí, perceba, né? De rigor, né? A doutrina, ela vai, de certo modo, a uma certa contrariedade na doutrina nesse ponto. Ela acredita que não seria possível você aplicar princípios, por exemplo, do processo administrativo tributário federal na esfera estadual, né?
Mas, e aí eu faço essa ressalva, né? Isso vale para os dois temas, por causa da interpretação da súmula 633 do STJ. A súmula 633 do STJ, ela admite que você aplique a Lei 9784 de 1999 na esfera estadual de maneira subsidiária, se não existe uma norma local, né, específica que regule, por exemplo, a matéria de processo administrativo. E aí eu estou falando de processo administrativo de maneira geral, tá? Na esfera federal, falando ali da Lei 9784 de 99. Então, a gente vai trabalhar tanto segurança jurídica, todos os princípios, de certo modo, tendo ali, claro, uma certa peculiaridade no processo administrativo tributário. Mas vamos lá, competência legislativa, né? E já que eu já dei essa deixa para vocês, a gente sabe, né, pelo artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, que a competência né, ela seria, de certo modo, concorrente para legislar em direito tributário, né? E aí, de certo modo, a competência ela é concorrente para legislar em direito tributário. Se a competência ela é concorrente, né, isso significa dizer que o tema processo administrativo tributário ele está ligado à chamada autonomia federativa. Autonomia federativa. Ou seja, em princípio, a doutrina majoritária ela vai dizer que você não poderia aplicar uma norma processual, né, do PAT federal, por exemplo, aos estados e aos municípios, tendo em vista a autonomia federativa, tendo em vista que o artigo 24 fala que a competência é concorrente, apenas normas gerais em matéria tributária, elas são definidas pela União. Mas, né, segundo essa doutrina, nesse caso, o estado e o município ele tem que legislar sobre o processo administrativo tributário, né? Então, norma geral de direito tributário é diferente de processo tributário. Norma geral de direito tributário, só quem pode legislar é a União. Estados e municípios não podem dispor sobre norma geral de matéria tributária. Por outro lado, falando agora sobre direito processual tributário, há quem diga, né, que, de certo modo, todos os entes, e a verdade é essa, todos os entes podem legislar, União, DF e município podem legislar sobre o tema. E esse seria o entendimento majoritário, na minha opinião, uma vez que nós temos ali, né, de certo modo, essa compreensão, né, da súmula 633 do STJ, que foi aplicada na Lei 9784, falando que se houvesse uma ausência de aplicação na Lei 9784, a gente poderia aplicar a lei, se o Estado e o município tiverem uma omissão, possa aplicar a Lei 984, que é a norma federal. Então, a priori, na concepção, mas pendente ali, né, ou melhor, fazendo esse destaque do estudo, né, da ADI 5942, e até deixo anotado aqui, né, pelo menos é a minha compreensão, que nós precisamos observar, portanto, que na omissão, né, de uma regulamentação para o Estado ou para o município, nós vamos aplicar o decreto 70.235 de 72 em sua omissão, né? Então, a gente tem ali a omissão cobrando ali processo administrativo tributário federal. Beleza? Bom, algumas observações importantíssimas. Nós temos justamente alguns julgados do STJ, eles vão trabalhar essas temáticas envolvendo processo administrativo tributário, e eu trago para você justamente a ideia, né? A relevância, né? A necessidade. Por exemplo, perceba, 2 julgados aqui, né, da segunda turma, ministro Herman Benjamin, um do final de 2022, outro aqui de julho de 2021, trabalhando primeiro sobre um tema, né, que é a questão, né, de você oferecer, né, ao contribuinte também o contraditório, também a ampla defesa, né? Então aqui ele vai trazer devido processo legal, ampla defesa. Aqui ele vai tratar sobre a questão de segurança jurídica, um caso em que vai haver o julgamento, né? Na esfera federal nós temos o prazo de 360 dias, né, para que haja conclusão do processo administrativo tributário. E aí ele diz, o processo tem que acabar, dentro desse prazo de 360 dias tem que haver julgamento, né? E aí, perceba que ele fala, olha que esse trecho eu achei bem interessante, né? Ele diz assim, não é razoável, até mesmo em atenção ao princípio da segurança jurídica, que o contribuinte ele permaneça por tempo excessivo na incerteza quanto à cobrança de um crédito que terá impacto direto na sua atividade e no seu orçamento. De fato, não se mostra razoável que o fisco possa dispor do tempo que lhe aprover para concluir um processo administrativo tributário. No caso em análise, não há
a justificativa plausível para que o processo demore mais de 15 anos para ser concluído, né? Perceba, o julgamento aqui do STJ, determinando, por exemplo, o julgamento de um processo administrativo tributário, foi com base em atenção mesmo ao princípio da segurança jurídica, né? Então, a gente trouxe o princípio aqui da segurança jurídica, trouxe o princípio do processo legal, da ampla defesa, para vocês perceberem ali algumas aplicabilidades. E, professor, o que é que fala a súmula 633 da STJ? Só para fazer um parêntese aqui e fechar com você. Ele vai dizer, olha, a Lei 9784, né? E eu até falei para você, pessoal, cuidado, né? Nós temos a ADI 5942, show de bola, mas quero trabalhar aqui pelo menos esse entendimento por analogia. A súmula 633 da STJ, a Lei 984, especialmente em que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de maneira subsidiária aos estados e municípios se não existir norma local específica que regulamente a matéria, tá? Então, somente para trabalhar isso aqui com você, né, aquela ideia, né? Direito administrativo, a administração pública pode anular sim seus próprios atos, se eles forem legais. É o princípio da autotutela. Segundo a administração, ela tem o poder, né, de certo modo, dever de controlar os seus próprios atos. A gente sabe, súmula 473 do STF, tem a súmula 346 do Supremo, mas trazendo sempre, e quero trazer só essa pegadinha para a gente ter aquele cuidado básico, né? Porque qual o prazo que a Fazenda Pública ela tem para anular um ato ilegal, né? E a regra desse prazo é 5 anos, né? A gente sabe, você sabe disso. Mas nós temos ali exceções, né? As exceções, e ele está falando aqui justamente do prazo decadencial, né? Aplica-se de maneira subsidiária, o prazo lá de 5 anos, mas nós temos exceções construídas pela jurisprudência. A primeira exceção é caso haja má-fé, né? Havendo má-fé, ou seja, havendo uma parte, um contribuinte, um cidadão, que pratique um ato com manifesta má-fé, a administração pública ela pode rever esse atos, inclusive por mais de 5 anos, porque houve má-fé, né? Essa é a primeira exceção, a lei do prazo decadencial de 5 anos, que tem previsão no artigo 54 da Lei 984 de 99. Show de bola? Beleza. Segunda exceção. Eu vou anotar. Só para você saber, tá? Primeira exceção. Tá? Nós temos a má-fé. Eu estou falando aqui do artigo, eu acho que é 54. Tá? 54 da Lei 984 de 99. E aí nós temos a primeira exceção. E aqui nós temos a chamada segunda exceção. A segunda exceção, tá? Ela é muito simples também. O Supremo, né, foi evoluindo, de certo modo, para que, além da chamada má-fé, né, que é uma interpretação até um pouco mais literal, digamos assim, a gente também tenha a chamada afronta direta à Constituição Federal. Então, havendo uma afronta direta à Constituição Federal, nós não aplicamos esse prazo de 5 anos, beleza? Então, em resumo, onde é que eu quero chegar? Os estados e municípios, eles podem dispor de forma diferente da Lei 9784 de 99. Por quê? Porque eles têm autonomia, artigo 18 da Constituição Federal. Então, pense também que isso se aplica na esfera tributária, porque nós temos autonomia para cada ente fazer o seu código de direito processual tributário. Uma dessas decorrências das autonomias dos estados e municípios também tem a capacidade que eles podem editar suas próprias normas. Então, desse mesmo modo, se os estados e municípios eles podem editar as suas normas de processo administrativo estadual e municipal, também tem a ver com o processo administrativo tributário estadual. Então, se tiver uma lei estadual ou então uma lei municipal prevendo um prazo diferente da Lei 984, não tem nenhum problema. Então, imagine que no estado de São Paulo, Mato Grosso, fala, olha, a decadência para rever os próprios atos é em 10 anos. Aqui é 5, né? Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Né? Agora, na omissão, né, e essa é a bronca, né, se o estado ou município não estipular um prazo na sua legislação, se não houver estipulação na sua omissão, a gente vai aplicar, pode aplicar o prazo de 5 anos. Essa é a súmula 633. Com base em quê, professor? Com base no princípio da razoabilidade, com base na proporcionalidade, e esse tem sido o entendimento do STJ. Beleza, professor? PAT, uma coisa bem interessante, é sobre aquela questão, né, do depósito também, né? Depósito prévio a recurso administrativo, né? O STJ decidiu em sede de recurso repetitivo quanto à sua inconstitucionalidade, né? O depósito prévio ao recurso administrativo, seja para discutir um crédito previdenciário ou também tributário, ele não depende do pagamento de taxas, tá? Porque senão você vai ofender a garantia ampla defesa e direito de petição.
Então, você está ofendendo a ampla defesa, ao direito de petição independentemente do pagamento de taxas. Então, perceba, portanto, que, obviamente, se você vai se defender na esfera administrativa, não há necessidade de fazer um depósito prévio para que haja essa defesa, tá? Para que você apresente um recurso na esfera administrativa, isso já foi julgado tanto pelo Supremo como também pela CJ, sede repetitiva. Show de bola? Estamos bem? É isso aí, vamos avançando.